Segundo aos Coríntios, capítulo de número 1, versículos 3, 4, 5 e 6. Segundo aos Coríntios, tem duas cartas de Paulo aos Coríntios, a primeira e a segunda. E na segunda, no primeiro capítulo, versículos 3, 4, 5 e 6. Você pode abrir a sua Bíblia também em casa, e você que está aqui também, para acompanhar. Diz assim a palavra de Deus: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, o Deus de toda a consolação. Isso precisa ser repetido. Diga: o Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, ou em toda a nossa tribulação, dependendo da tradução, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a mesma consolação com que somos consolados por Deus. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Mas, se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação, e se somos consolados, é para a vossa consolação, a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também sofremos. Põe a mão assim no coração, diga: Pai, fale ao meu coração, edifica-me pela tua palavra, ajuda-me a colocá-la em prática, tira-me da teoria, Senhor, quero viver o Evangelho. Quando levantar amanhã, quero estar pondo em prática a tua palavra, que a tua palavra me alcance, pois quando me alcança, me promove, me edifica, me santifica e me abençoa. Em nome do Senhor Jesus é que oro. Amém e amém. Levante suas mãos assim, e para a palavra que foi lida, a palavra do nosso Deus, dê um aplauso para essa maravilhosa palavra de Deus. Aleluia! Então hoje estamos falando sobre a consolação com que consolamos os outros. É a mesma que nos consolou um dia. Quando você passa por uma aflição e supera, você pode usar isso para consolar outros. Eu estava fazendo uma live essa semana, na quinta-feira, no Instagram, todas as quintas às 20 horas eu faço, com o campeão mundial de triatlon. Um campeão mundial. Meu filho menor perguntou: pai, como que é o que faz o triatleta? E eu estava dizendo para ele que depois de pedalar muito até a exaustão, eu não sei precisar a quilometragem, mas são muitos quilômetros. Aí quando ele já está exausto, ele começa a nadar. Nada, até sair do outro lado. Quando ele termina o processo de natação, aí que ele já está morto, aí aquela coisa morta ainda tem que correr. E essa pessoa que eu estava entrevistando, vocês perdem muito essas lives, acho que vale a pena, toda quinta às 20 horas, eu estou até deixando agora de fazer as de quarta, porque eu estou fazendo muito para o pessoal de fora, eu queria que você participasse. Essa pessoa que eu estava entrevistando, aos 52 anos de idade, estava sentado na frente do médico, pastor Wilbert. Ele estava sentado na frente do médico, e o médico disse para ele: todas as suas taxas que tinham que estar baixas estão altas, e todas as tuas taxas que tinham que estar altas estão baixas. Você está todo pelo avesso, e a sua vida vai ser muito curta. Dificilmente você vai poder segurar os seus netos no colo. Se você quer viver, e quer não só sobreviver até morrer, mas viver até morrer, eu te aconselho a mudar os seus hábitos de vida. Ele era absolutamente sedentário, absolutamente. E ele disse que junto à esposa, porque é muito importante a ajuda de outro membro da família, a esposa colou nele e disse: vamos vencer. E juntos começaram a se exercitar. Esse homem se tornou um atleta. Irmãos, aos 52 anos ele estava nesse estado. Agora com 61, se não me falha a memória, depois você vê lá na live, está no Instagram. Acho que é 61 que ele falou. Ou seja, quase 10 anos depois, menos que isso, né? 52, então 9 anos depois, ele está num estado tão maravilhoso que ele se tornou campeão mundial. Em uma das competições, uma que ele chegou em terceiro lugar, ele conta que ele começou a sentir dores no corpo, e certa altura ele olhou em volta e viu pessoas mais jovens parando. Aí o cérebro dele
disse assim para o seu corpo: eu não posso. Eles são mais jovens e estão parando. Eu não vou conseguir. Ele olhou para a dor. E aí ele travou. Ele disse que imediatamente o corpo recebeu todo o comando do cérebro. E o corpo travou. Ele parou. Ele disse que não conseguia mais. E então veio na mente dele a voz da esposa, que era a única torcedora que ele tinha, gritando: vai amor, você vai vencer. Inclusive nessa hora da live você vai ver que ela entra na live, ela aparece. E ela nos cumprimenta na live. E ela foi alguém que ajudou ele. Falou: vamos juntos, você vai vencer. E lá do outro lado, na linha de chegada, ela escreveu no chão: você é vencedor, eu sabia que você não ia desistir. Ela estava esperando com faixa, com tudo. Então imagina se ele desiste. Então um homem, quando tem ajuda dentro de casa, é maravilhoso. Uma mulher, quando tem ajuda dentro de casa, é maravilhoso. Uma família unida é imbatível, é indestrutível. Não tem criptonita do inferno que ache fraqueza numa família que está unida. 5 minutos de oração em família juntos tem mais poder do que uma noite inteira no monte, cada um em um monte separado da cidade orando. A unidade da família é muito poderosa. E é assim, sabe? Vocês que são homens estão aqui, vocês que são mulheres, você que está em casa sabe disso. A gente precisa ter apoio em casa. Vocês sabem, pode todo mundo acreditar no homem lá fora, mas se a esposa não acreditar nele, ele não tem força. Pode todo mundo acreditar na mulher, mas se o marido não der respaldo para ela, ela não tem forças. Mas pode o mundo todo torcer contra você. Se você entra em casa e tem respaldo, tem apoio, você se supera. E ele então tem uma frase, por isso que eu estou citando o testemunho dele, porque essa frase me causou impacto em mim. Ele disse: pastor, eu tenho uma frase que me segue. E eu disse: qual é a frase? Ele disse: a frase é a seguinte: você tem que ignorar a dor momentânea, porque a dor é momentânea, a glória é eterna. Aí aquilo entrou em mim. Falei: puxa, a dor é momentânea. Então tem dor que você está passando agora, desprezo que você está passando, sofrimento, frustrações, coisas que não estão dando certo, que você vai ter que suportar agora. Ignorar a dor, não aceitar a dor, seguir em frente apesar da dor, continuar apesar da dor, porque lá na frente, na linha de chegada, está Jesus, o Espírito Santo e os anjos de Deus dizendo: filho, eu sabia que você ia conseguir. Deus aposta em você. Deus torce por você. Deus torce por você. Mas é bom também ter gente em casa. Sabe, eu estou me lembrando agora, pastor, de uma história de um pai que levou os amigos para ver o filho, que era a marcha de 7 de setembro, as criancinhas iam desfilar, e o filhinho dele era muito pequenininho, e ele disse: vocês têm que ver meu filhinho desfilar, como ele marcha bonitinho. Eu já vi ele demonstrando em casa, ele é incrível. Encheu a bola do filho. Quando chegou lá com os amigos, eram 100 criancinhas. Quando 99 ia com a perna esquerda, o filhinho dele ia com a direita. Quando as outras 99 ia com a direita, o filhinho dele ia com a esquerda. Já viu aquelas pessoas que batem palma errada do seu lado? Você fica pensando: como é que ele consegue bater a palma assim? E que ele te atrapalha, você começa a se atrapalhar com a palma também. Pois bem, era o filho dele. E os caras estão tudo olhando. Aquele ali é teu filho? E ele disse: é. E aí o pai olhou e disse para os amigos: vocês estão vendo? Todas as crianças marchando errado, só o meu filho acertando. Sabe, Deus aposta em você. E é muito bom quando a família, um aposta no outro, um acredita no outro, um dá respaldo para o outro. Um fala: tá bom, você errou agora, mas você vai conseguir. É muito importante isso. E na linha de chegada estava essa mulher gritando, e tinha tudo preparado. Ela escreveu no chão e tudo. Vê lá a live depois, vale a pena. Está lá no Instagram, no meu pessoal, não do da igreja. Toda quinta-feira a gente está entrevistando um testemunho assim. Este homem ganha muitas pessoas para Cristo. Não como pastor, ele é um pastor, mas não como pastor, mas como um triatleta. Ele também é um homem do poder judiciário, né? Lá em Brasília. E vocês sabem, queridos, o sofrimento serve para isso, porque o seu testemunho vai alcançar outros. Quando você vê outros passando pelo problema, você vai dizer: olha, eu também enfrentei o urso, ganhei. Também enfrentei o leão, ganhei. Também enfrentei o gigante, ganhei. Você também vai vencer. Então o sofrimento ajuda no sentido de que ele nos ajuda a consolar os outros, a entender os outros. Eu dou graças a Deus que anjos não pregam o evangelho. Graças a Deus, obrigado, Senhor. A Bíblia diz que anjos não pregam o evangelho. Só pessoas falhas, só pessoas que saíram de alguma coisa errada. Pode ouvir testemunho de crente. Tem ninguém que diz: eu estava tão bom, minha vida estava tão perfeita que eu falei: quer saber, vou aceitar Jesus para ir para o céu. Não tem isso. Normalmente um monte de coisas que vão dando errada.
vão dando errado. E aí chega um momento que a pessoa, graças a Deus, encontra Jesus. E Deus está esperando de braços abertos, como preparou essa noite para você. Agora, sabe, anjos não podem pregar. Atos capítulo número 10, Atos dos Apóstolos capítulo 10. Um anjo entra na casa de Cornélio e fala para Cornélio: Cornélio, você é um cara tão legal, você é um cara tão correto, você está aqui jejuando até 3 horas da tarde. Você é um cara que ora, está em oração, nem é crente, está orando. Que coisa linda, Cornélio, você teme a Deus, você precisa ser salvo. E está lá em Atos 10, leia na sua Bíblia depois em casa. E o anjo, em vez de pregar para ele, porque era um anjo, imagina a pregação de um anjo, não tem erro, não tem cronômetro, não tem erro de português, não tem nada, é um anjo. Mas eles não podem pregar. Então o anjo diz para Cornélio, que era um centurião romano, um líder de equipes de pelo menos 100 soldados, por isso dizia centurião romano. E aí dizia: manda chamar Pedro, que tem por Cefas, que tem por sobrenome Pedro, Simão, que tem por sobrenome Pedro, que está na casa de um certo Judas. Ele teve uma visão, desceu um lençol do céu, manda chamar ele. E isso está no capítulo 10, no capítulo 11, verso 14 precisamente, depois você marca na sua Bíblia. Pedro está contando para os líderes de Jerusalém como foi que o diálogo do anjo com Cornélios. E no capítulo 10, não está dito pelo doutor Lucas, que está escrevendo, não está dito o detalhe que aparece no capítulo 11, verso 14. Por isso que vale a pena depois ir lá no 11 e marcar o 14. Porque o anjo disse assim para Cornélio: manda chamar o Pedro, que não é anjo, que não é de outra dimensão, é dessa, é frágil, é humano, é pequeno, mas ele tem umas palavras, ele vai dizer palavras pelas quais você será salvo. Ele vai te dizer palavras pelas quais você será salvo. Isso aqui são as cartas dos meus filhos do Dia dos Pais. Vão dizer palavras pelas quais você será salvo. Queridos, pessoas simples, frágeis, humanas, cheias de problemas, que vão liderar células, pessoas que estão preocupadas com as contas para pagar, ser humano comum, frágil, cheio de contradição, de esquisitismo, de claudicância, de inconstância, de fragilidade, de pequenez. Mesmo assim, quando abrem a boca e compartilham esta palavra é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. E quando essa palavra entra, salva as pessoas. E por que Deus não deixa os anjos pregar? Eu dou graças a Deus. Pedro disse que quando a gente está pregando, os anjos estão olhando. Pedro disse: coisas para as quais os anjos desejam bem atentar. Eu gosto dessa expressão. E quando a gente lê assim no português, não percebe muito, mas está dizendo que os anjos ficam admirados, porque os anjos ficam esperando o momento que a pessoa diz: eu quero Jesus. Porque no momento que a pessoa diz: eu quero Jesus, há uma festa nos céus. E aquela pessoa passa das trevas para a sua maravilhosa luz, passa da perdição para a salvação, da condenação para a vida eterna. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Então os anjos ficam olhando quando você vai pregar. Oswald Sanders disse: a caminho de pregar o evangelho, a pessoa mais humilde poderá sussurrar dizendo: não acontecerá nada mais importante nesta cidade hoje do que isso que eu estou indo fazer agora. A palavra do presidente da república não pode salvar uma alma. A palavra do cirurgião médico mais famoso não pode salvar uma alma. A palavra de um ministro do STF não pode salvar uma alma. Mas a palavra de Deus, mesmo na boca da Dona Maria mais simples, da criança mais humilde, da pessoa com chinelo de dedo, da pessoa que nem sabe falar o português direito, fala problema em vez de falar problema, na hora que ela fala esta palavra e que ela entra no coração da pessoa, ela salva a alma da pessoa. Mas é com a mesma consolação com que somos consolados. Eu sempre falava, toda vez que você aplaudir, não deixe tua boca fechada, glorifica Jesus, porque você está aplaudindo Jesus. Mas com essa máscara, eu fico desconfortável de te pedir qualquer coisa. Faz o que você quiser. Eu já tentei glorificar com essa máscara. É dureza. Mas vai passar em nome de Jesus. Graças a Deus que os anjos não pregam o evangelho. Graças a Deus. Sabe por quê? Se os anjos pregassem o evangelho, seria assim. Porque anjo não entende Deus ser tão grande, a gente tão pequeno. Esse universo tão imenso, a terra uma poeira. Dentro dessa poeira tem um cara de nariz empinado. O anjo não entende. Anjo, ser angelical, não entende isso. Se os anjos pregassem o evangelho, seria assim, ó. Fulano, sou um anjo de Deus. Deus criou o universo, fez tudo, fez você e imagem e semelhança dele, coisa que não fez com a gente, os anjos.
Você está doido para cair de joelhos e me adorar, e eu não vou permitir, como está lá em Apocalipse no final, que alguém caiu na frente de um anjo, o anjo diz, não se ajoelhe para mim, você só pode adorar a Deus, você só pode se ajoelhar para Deus. Mas eu estou aqui para pregar para você. Deus fez tudo, te amou, de 50 milhões a 200 milhões de espermatozoides saiu em direção ao óvulo, um só atingiu, você nasceu, você é um milagre. Tudo está funcionando no seu corpo perfeitamente. E eu estou aqui para lhe dizer que Jesus morreu na cruz, aquela cruz era para você, mas Ele tomou o seu lugar. E Ele te ama, não está te pedindo nada, a não ser que você entregue o coração para Ele e entregue a sua vida para Ele de verdade e o siga daqui para frente. Você quer? Vou pensar. Próximo. Se os anjos pregassem o evangelho, seria assim. Se os anjos chegassem numa cidade, tipo Sodoma e Gomorra, tipo Nova York e Los Angeles, tipo Rio de Janeiro e São Paulo, tipo Teresópolis e Petrópolis, duas cidades vizinhas, Sodoma e Gomorra, ou duas cidades de um mesmo país, chegasse lá e dissesse, aí pessoal, vocês querem Deus? Não! Próxima! Anjo não entende, como é que não quer Deus? Graças a Deus que quem prega o evangelho é gente que demorou-se a beça para se converter. E Deus te esperou até o dia que você entregou a vida para Ele. Agora você precisa ter um pouco de paciência, porque toda a nossa família vai servir a Jesus, e nós vamos ter mais pessoas indo para o céu do que indo para o inferno. Não, aplauso a Jesus. Essa tem que ser a nossa crença, e nós temos que ser pacientes. Vocês lembram da experiência de Abraão com um homem que não quis dar graças, que eu contei de uma tradição hebraica? Deus falando, suporta esse homem mais de 70 anos. Então veja que a Bíblia Sagrada vai nos dizer que o sofrimento ajuda a gente a entender o outro, ser paciente com o outro. Meu filho mais velho está com 1,85 m de altura. E eles crescem muito, eu não sei o que essa geração toma. E eles crescem à noite, não tem nem culpa, quando acorda já cresceu. E eu fico impressionado, porque às vezes esbarra nas coisas, esbarra na mesa, senta na mesa, balança as xícaras. E às vezes, pai, desculpa, esbarrei. Às vezes nem percebo, eu não estou esbarrando. Calma, meu filho, tranquilo, você está crescendo. Já fui adolescente também. Não fui grande assim, mas já fui adolescente. E o adolescente está numa fase muito doida, porque ele não é mais criança e ainda não é adulto. Ele está se descobrindo. Ele está nesse túnel chamado adolescência. Os teens, eles estão, né? Por isso que em inglês é tudo com teens, de 13 até 19, termina com teens, 19, 15, por causa do teens, por causa da adolescência, essa fase. A gente tem que ter paciência. Aí às vezes eu paro para pensar e digo, eu já fui da idade dele. E eu era pior que ele. Nossa, ele tá bom. Aí eu olho às vezes o Rafael, só quer brincar, mas quer brincar de novo. Aí Deus começa a me mostrar, meu filho, olha a responsabilidade dos seus filhos. Os meus filhos estudam demais. Os meus filhos são inteligentes demais. Meus filhos nunca tiraram nota vermelha. As notas deles são maravilhosas. Eu vou lá pegar os boletins deles, é só elogio. Rafael, com 10 anos, eu não tenho que mandar ele estudar, não. Deu 1h da tarde, ele já está com esse mesmo iPad que eu estou usando, já na frente dele, com um fonezinho. Bota o fone aqui assim, está lá. Pai, é minha aula. Fecha a porta. Está ali responsável. Então assim, tem defeitos? Eles têm, porque não são anjos. Os nossos filhos não são filhos de Miguel e Gabriel, são filhos de Abraão, de Sara. São gente. Então a gente tem que pegar leve. Mas tem que pegar, né? Se soltar também. Mas tem que ter misericórdia. E aí em vários aspectos. Você já ficou triste? Quem já ficou triste, levanta a mão. Quem não conseguiu levantar é porque é hoje o dia. Ih, pastor, não estou conseguindo levantar. Tem dia que você está tão triste que você tem vontade de sair de perto de você mesmo. Tem dia que você está tão triste que você fala, eu não estou me aguentando. Aí o casal já mais experiente até avisa um outro, amor, fica um pouquinho longe hoje que eu estou estranho.
É demônio, meu bem, não é hormônio. Então, e aí já tem sabedoria. Tem dia que um já levanta de mau humor, o outro já fica um pouquinho mais distante, né? Mantendo o cuidado de ver como é que está, mas um pouquinho mais distante, porque a Bíblia diz fugir da aparência do mal. Então tem que dar aquela... Agora, consolar os outros com a consolação com que somos consolados. Bom, o meu tempo acabou e a mensagem não. Vamos ter outros domingos ainda, nesse mesmo assunto. Só quero ler o último versículo desse tópico, posso? Nesse mesmo texto, 2 aos Coríntios, só que em vez do capítulo 1 é o capítulo 7. Versículos 5, 6 e 7. Deixa eu ler para vocês. 2 aos Coríntios 7, 5, 6 e 7. Diz assim: porque mesmo quando chegamos a Macedônia, a nossa carne não teve repouso, disse Paulo. Antes, fomos atribulados, por fora combates e por dentro temores. Então a luta era externa e interna, mas Deus, que lindo, mas Deus, que maravilha, mas Deus que consola os abatidos, nos consolou quando Tito chegou, com a vinda do Tito. E não somente com a vinda do Tito, mas também pela consolação com que foi consolado de vós, contando-nos as vossas saudades e o vosso choro e o vosso zelo por mim, de maneira que eu me alegrei demais. Fique em pé no seu lugar. Por que Deus nos deixa sofrer? Para a gente aprender a consolar os outros. Para a gente ter misericórdia dos outros. Para a gente dizer, eu sei o que você está passando. Eu entendo. É para isso. Por isso que são seres humanos que pregam o Evangelho. Põe a mão assim no coração, diga: Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Quando o sofrimento vier, será limão que eu vou fazer limonada. Em nome do Senhor Jesus. Te amo, Deus. Amém. Um aplauso para Jesus.